Olá, nós vamos conversar hoje sobre um tema que interessa muito a você, que é o tema da depressão. Um tema que realmente mobiliza muitas pessoas e, na realidade, como é que você sabe se está fazendo processo de depressão? Como é que você consegue diferenciar a depressão da tristeza, né? Porque muitas vezes a gente diz assim, eu estou deprimido, como sinônimo de que eu estou triste, né? Como é que você separa a simples tristeza da depressão? Como é que você trata a depressão? Como é que você lida com a pessoa deprimida na sua família? Se você tem um parente deprimido, um amigo deprimido, o que é que você diz para essa pessoa? Como é que você orienta? O que é que você fala para essa pessoa que está deprimida, né? Depressão na adolescência, né? Qual é a causa realmente da depressão na adolescência? É uma coisa muito importante, pouquíssima gente sabe. É a diferença entre depressão e depressão, né? Depressão de dopamina, que a gente vai falar, que acontece principalmente na adolescência, tem muito a ver com a questão da sexualidade. A gente vai conversar sobre isso também. E no final desse vídeo eu vou fazer uma meditação, uma hipnose ericksoniana, para você seguir, né, a meditação guiada, para que você possa seguir e fazer essa meditação em casa, essa hipnose ericksoniana em casa, para ajudar você a se livrar da depressão, ajudar você a superar a depressão. Bom, então vamos falar sobre algumas coisas importantes, né? Primeiro, como é que você sabe se está deprimido ou não? Primeira coisa é o tempo. Então, normalmente, para o diagnóstico de depressão, a tristeza ela tem que durar mais que 2 semanas ou mais. Então, se for uma tristeza de alguns dias, não é depressão. Depressão, a tristeza, ela precisa durar 2 semanas ou mais. O tempo é muito importante. Se for uma tristeza de algumas horas, também não é depressão. Uma outra coisa importante é a falta de prazer, que os médicos chamam, um nome meio complicado, anedonia. Anedonia, que é a falta de prazer, falta de motivação. Às vezes a pessoa não está nem triste, mas a pessoa está desmotivada. Sabe aquela música que tinha sobre tédio, né? A pessoa sente aquele tédio, aquela monotonia, não tem vontade de fazer nada. E aí a gente vai falar sobre as questões da sexualidade que estão envolvidas nisso, principalmente da masturbação e da pornografia. Mais adiante do vídeo a gente vai conversar sobre isso, mas que tem a ver, na realidade, muitas vezes não com a depressão em si, mas com a depressão de dopamina causada por essas questões, masturbação e pornografia. A gente vai falar mais adiante sobre isso. Mas o que é importante é que essa falta de prazer, ela pode fazer parte de um quadro depressivo. E aí, às vezes, você, quando sente essa desmotivação, essa falta de prazer por mais de 2 semanas ou mais, você pode estar deprimido. E normalmente acontecem sintomas menores. Quais são? Então vamos lá, são 2 sintomas maiores, que não pode faltar na depressão. Você precisa ter um ou outro. Ou você tem uma tristeza profunda que dura mais de 2 semanas, ou você tem uma falta de prazer, uma anedonia, uma desmotivação profunda que dura mais de 2 semanas, ok? Tem que ter um desses 2 sintomas por mais de 2 semanas, acompanhado de pelo menos três dos sintomas menores. Quais são os sintomas menores? Alteração no apetite, ou você come muito, ou você come pouco. Alteração no sono, ou você dorme demasiadamente, está sempre cansado dormindo, ou você tem muita insônia, passa a noite acordado, são sintomas menores da depressão. Você pode ter fadiga também, aquela fadiga, aquele cansaço crônico, né? Aquela preguiça que você não sabe explicar por que motivo você tem tanta preguiça, tem a ver com a depressão, né? Você pode sentir culpa, sentimento de culpa, ou um sentimento de inutilidade, de ineficiência, de você não se sentir capaz de fazer nada, né? Você não se sentir com eficiência, com capacidade de realizar nada. Então, um sentimento de culpa, de inutilidade. Então, você pode ter vários desses sintomas. Apatia, né? Um sentimento de apatia, de
ficar apático, dificuldade no raciocínio, na concentração. No caso da depressão na adolescência, às vezes acontece muita queda no rendimento escolar. A criança começa a ter queda no rendimento escolar e tem a ver com esse sintoma justamente da falta de concentração, né? Você não conseguir se concentrar, você não conseguir estudar direito, então tem a ver com a questão da depressão também. Irritabilidade, alteração no humor pode acontecer muito na adolescência também, né? Os adolescentes que se deprimem, muitas vezes eles ficam irritadiços, né? Na adolescência, às vezes acontece envolvimento com drogas, né? Como uma forma de tentar superar a depressão, o adolescente busca drogas, busca álcool, busca qualquer outra forma de estímulo artificial para poder se libertar da depressão, ok? Então vamos lá, vamos falar rapidamente. São os dois sintomas maiores: tristeza profunda, mais de 2 semanas, lembre-se, mais de 2 semanas, né? Aquela tristeza de 1 ou 2 horas, e falta de prazer, né? Que é a anedonia. Novamente, mais de 2 semanas, acompanhado de um desses sintomas que eu falei: alteração do sono, alteração da comida, muita fadiga, sentimento de culpa, de inutilidade, variação do humor, esses sintomas menores que a gente acabou de falar, culpa, né? Tudo isso que a gente conversou, ok? Mas é importantíssimo que você não dê o diagnóstico por conta própria. Você sentiu, achou que está deprimido, procure ajuda de um profissional, principalmente de um psicólogo ou um psiquiatra, que possa lhe orientar e possa lhe ajudar nisso aí. Se você tem algum parente também com sintomas parecidos, a mesma coisa. Leve-o para um psiquiatra ou psicólogo. Bom, a questão da causa da depressão. Quais são as causas? Nós temos causas exógenas e endógenas, né? Exógenas, como o próprio nome está dizendo, são aquelas causas que aparentemente ocorrem de fora. Por exemplo, a pessoa perde o emprego, é demitido de um emprego, ou a pessoa se separa, se divorcia, ou morre o pai, ou a mãe, o parente, às vezes até a morte de um filho, né? Então tudo isso são coisas traumáticas que realmente influenciam na queda do humor da pessoa, no início do quadro depressivo. Agora, uma coisa que é importante é que a grande maioria das depressões, elas têm causas endógenas. O que é isso? É quando faltam neurotransmissores importantes no prazer. Quais são os neurotransmissores mais importantes? É justamente a serotonina e a dopamina, né? Falta serotonina e dopamina. A dopamina dá aquela sensação de energia, né? De bem-estar. Quando você, por exemplo, você acorda de manhã, você varre a casa, você lava os pratos, você faz alguma atividade, seu corpo libera dopamina. Toda vez que você faz uma atividade, seu corpo libera dopamina e você sente aquela energia, aquele bem-estar. Por outro lado, a serotonina, ela dá uma sensação de prazer, uma sensação de tranquilidade, de bem-estar, quando você faz uma prece, quando você faz um yoga, quando você faz um trabalho voluntário. Tudo isso faz com que você libere serotonina e faz com que você se sinta bem. O deprimido, ele tem no seu sistema nervoso uma diminuição desses neurotransmissores, serotonina e dopamina. Daí a importância das medicações. É muito importante, principalmente nos casos de depressão grave, que a pessoa que sofre depressão procure ajuda de um psiquiatra para tomar as medicações. Agora, o que é importante? O psiquiatra é importante, as medicações são importantes, mas é importante também que você mude a sua forma de ver o mundo, mude o seu estilo de vida, mude a sua alimentação. A gente vai falar dos alimentos que pioram a depressão e dos alimentos que melhoram a depressão, né? Que melhoram o estado de humor. A gente vai conversar sobre isso mais adiante, então você fica aí, que a gente vai conversar sobre isso e no final do vídeo a gente vai fazer uma hipnose ericksoniana guiada para que você melhore o sintoma de depressão, melhore o seu estado de humor, ok? Então vamos lá. Vamos conversar agora sobre o que acontece, qual é o problema maior da depressão. Um dos maiores problemas são os suicídios, né? Cerca de 10 a 15% das pessoas deprimidas, graves, elas se suicidam. Então, o índice de suicídio por depressão é altíssimo. Para você ter ideia,
cerca de 20% da humanidade sofre de depressão e desses 15% se suicidam. Então são milhões de pessoas se suicidando, né? É um índice muito, muito alto de suicídio. E uma grande causa é justamente a questão da depressão. E a gente vai conversar um pouco sobre isso, ensinar como você a fazer para você sair do estado depressivo, né? Para você melhorar o estado depressivo. Bom, vamos conversar um pouco sobre os alimentos. Quais são os alimentos que pioram o estado de depressão? Justamente aqueles que você acha que melhoram, né? Quais são os alimentos? É fácil você gravar. Açúcar. Então, muitas vezes a pessoa está triste, aí você, eu vou fazer uma aguinha com açúcar e dar água com açúcar para a pessoa se acalmar, né? Veja, o açúcar ele não acalma. O açúcar, ele deixa a pessoa no estado meio que alucinado, alucinógeno, né? Ele é um alimento que ele gera um pico de insulina e ele causa uma certa euforia momentânea, muito rápida. Então, quando você come alguma coisa doce, você sente realmente um bem-estar. E por isso que as pessoas acham que comer um sorvete, comer um bolo, comer uma coisa açucarada, ela vai melhorar a depressão. Melhora realmente, mas nos primeiros minutos. Mas depois o que é que acontece? Depois, poucos minutos depois, a insulina rapidamente, ela joga ao pico de insulina, a insulina pega aquela glicose, aquele açúcar, joga dentro das células, e aí o que é que acontece? Há uma hipoglicemia, uma baixa de glicose no sangue. Então a pessoa fica triste, fica apática, fica para baixo, fica sem energia, porque o açúcar, principalmente o açúcar refinado, ele não tem sais minerais suficientes, então ele funciona como um parasita. Quando você ingere alguma coisa doce, você sente aquele bem-estar no início, mas pouco tempo depois você está extremamente cansado. Faça a experiência você mesmo. Quando você for almoçar, procure comer comidas saudáveis, tipo feijão, arroz, né? Uma comida bem saudável e evite tomar açúcar. Evite comer açúcar. Não tome refrigerante no almoço, no máximo tome um suquinho natural. Pronto. Almoce dessa forma. Veja como é que você se sente depois. No outro dia, almoce a mesma coisa, mas peça uma super, hiper, mega sobremesa. Tipo, por exemplo, aquele petit gâteau. Petit gâteau com sorvete, com bolo. Peça aquela sobremesa bem açucarada e coma. Veja depois como é que você vai se sentir depois desse almoço com sobremesa. Você vai descobrir que você vai ficar extremamente cansado. Depois do almoço você vai sentir, você no início, quando você come a sobremesa, você se sente bem. Mas depois sobrevém uma sensação de cansaço, a pessoa sente vontade de dormir. Algumas pessoas fazem aquela chamada sesta, né, depois do almoço, porque precisam realmente deitar em algum lugar e dormir, porque o açúcar ele consome toda a sua energia e deixa realmente você apático, você triste, você para baixo. Então, comidas açucaradas, né, óleos hidrogenados. O que é óleo hidrogenado? Margarina, né, principalmente margarina em excesso. Tudo isso piora o estado de depressão, piora o seu humor, porque melhora nos primeiros minutos, mas depois com os hormônios contrarreguladores, a pessoa tem uma queda do humor. Bom, Fernando, e quais são os alimentos que melhoram o estado de humor? Bom, acho que você vai gostar. Eu, quando soube da notícia, eu gostei muito, que é o chocolate a mais de 70%. Quanto mais próximo de 100%, melhor. É difícil você comer um chocolate de 100% porque o gosto é horrível, ele é extremamente amargo. Mas pelo menos 70%, 80% você consegue comer. Já foi feito estudo científico mostrando que as pessoas que consumiam uma barrinha de chocolate de 70%, 80%, elas tinham menos pressão alta, elas melhoram, mesmo sendo hipertensas, elas melhoram níveis de pressão. Por quê? Por causa do magnésio que tem no potássio. Ele tem muito magnésio, no potássio não. Magnésio que tem no chocolate amargo. Porque o cacau, ele é uma das maiores fontes de magnésio e é uma das maiores fontes de triptófano. O que é triptófano? É um aminoácido que ele é um dos precursores da serotonina. Então a pessoa consome o triptófano e aí aumenta a serotonina e começa a sentir aquele bem-estar. Então, o cacau,
ele é muito, muito rico em magnésio e em triptófano, que vai gerar serotonina, que é aquele hormônio que eu falei, aquele neurotransmissor, que gera prazer. Então, o que acontece? É você comer pelo menos uma barrinha todo dia de chocolate amargo, de 70%, 80% ou mais, né? Chocolate amargo. De preferência, procure um que não leve açúcar, ou que pelo menos, se levar açúcar, leve açúcar de coco, não leve açúcar refinado, para não ter um efeito contrarregulador, ok? Chocolate amargo, mais de 70%, é um dos alimentos que melhora o seu estado de humor. Qual é o outro alimento? Outro alimento extremamente rico em triptófano, banana. Comer banana, comer aveia, aveia é rica em triptófano. Morango é rico em triptófano também. Morango, banana, aveia. Abacate. Ah, mas abacate engorda, abacate é gorduroso. Não, abacate não engorda, porque a gordura do abacate é uma gordura extremamente saudável. E o abacate, não sei se você sabe disso, ele é ótimo não só para fazer vitamina, mas para fazer saladas. Se você fizer uma salada de verdura botando o abacate, ela fica deliciosa. Se você não fez, experimente. Bote alguns pedaços de abacate dentro da sua salada e você vai ver que o sabor dela melhora muito. E o abacate tem muito triptófano, que vai gerar muita serotonina também. Então, abacate, aveia, banana, tudo isso gera morango, tudo isso gera triptófano, que vai gerar bem-estar para você. Outro alimento que também ajuda muito a melhorar o humor é a castanha do Pará, que não é tão comum de ser achada, mas você pode comprar a castanha do Pará. Sementes de girassol também melhora bastante o humor, né? Gera um bem-estar. E peixe, né? Se você gosta de comida japonesa e tudo, comer peixe. Peixe é muito saudável, inclusive a comida japonesa, eu acabei de almoçar agora, comi comida japonesa, extremamente saudável, com a comida sem gordura, à base de peixes, né? De sushi, de peixe branco. E o peixe, ele tem ômega 3, que é um óleo que limpa o sangue, né? Que afina, e também ele tem ômega 3 e tem também substâncias que geram o melhora do humor, ok? Então você gravou direitinho, são alimentos que produzem triptófano, como chocolate amargo, banana, aveia, morango, abacate, peixe, que melhora o bem-estar também, semente de girassol, castanha do Pará. Então tudo isso é extremamente importante para você melhorar o seu bom humor, sair do estado depressivo, ou seja, corra dos doces, né? Quanto mais você tem contato com doce, mais a sua vida se torna amarga, é um paradoxo. Quanto mais você se distancia do doce, mais a sua vida se torna doce, se torna uma vida suave, uma vida maravilhosa, né? E isso eu estou falando só de depressão aqui, eu não estou falando do câncer que o doce causa, eu não estou falando de depressão alta que o doce piora indiretamente, eu não estou falando de problemas cardiovasculares, de problemas ósseos, tudo isso que o açúcar causa. Então não estou falando de nada disso, estou falando só de depressão. Mas se você tirar o açúcar da sua vida, ou pelo menos diminuir bastante, tudo vai melhorar na a sua vida vai se tornar muito mais doce, muito mais prazerosa. Bom, e a tal da depressão na adolescência, né? O adolescente ele tem aqueles sintomas todinho que a gente falou no início da depressão, mas ele tem algumas características. Por exemplo, o adolescente ele diminui o rendimento escolar dele, as notas começam a diminuir, ele procura ficar em ambientes escuros, em quartos escuros, né? Lugares com a luz apagada, sozinho ele se isola, ele tende a se isolar, ele tende a se envolver com esportes radicais, né? Então, ele tende a querer fazer esportes radicais, esportes até perigosos. Ele se envolve muitas vezes com drogas, ou com álcool, ou com cigarro, para tentar fugir desse sintoma de depressão, né? Então ele vai procurar uma fonte de prazer, ou com sexo desenfreado, ou com masturbação também em excesso, ou com pornografia, que são formas de droga também, embora muita gente não reconheça. Então, o adolescente deprimido, ele tem todas essas questões. Agora, aí é que tá. Quando a gente fala do adolescente, e isso eu me refiro ao adulto também, é importante que você distinga a depressão de depressão. São duas coisas totalmente diferentes.
A depressão em si, que nós falamos, e a depressão dopaminérgica, ou seja, a ausência só de dopamina, que ocorre principalmente o quê? Em que na adolescência? Masturbação e pornografia. Ah, Fernando, mas você está fazendo um discurso moralista agora, né? Você está vinculado a alguma religião, está dizendo que masturbação é pecado, essa discussão já foi superada. Realmente, já foi superada. Se a gente tomar em conta os experimentos, né, de Master e Johnson do século passado, do século XX. Então, nós vamos, tudo que a gente falar aqui sobre masturbação e pornografia, a gente vai falar do ponto de vista estritamente científico, sem entrar no mérito religioso. Mas que, logicamente, que as religiões, de uma maneira geral, elas intuíram essa questão, intuíram. Mas agora, só agora no século XXI, através de experimentos científicos, a gente está comprovando que as religiões, de certa forma, já nos alertavam. Então, vamos falar sobre isso. Veja só. No século passado, no século XX, Dr. Masters e a esposa dele, Virginia Johnson, era um casal, eles fizeram vários experimentos com sexualidade humana. E era engraçado, porque as pessoas iam, os casais iam para as faculdades, faziam sexo lá sendo filmados, e a pressão era monitorada, os batimentos cardíacos, eram feitos gráficos, e algumas pessoas apelidaram de ciência da safadeza, né? Ciência da safadeza. Então, algumas pessoas apelidaram dessa forma. Bom, resumindo, foi feito experimentos e se descobriu o quê? Que sexo em excesso, masturbação, não causa nenhum problema fisiológico a curto prazo, né? Ou seja, uma pessoa que se masturba muito, uma pessoa que faz muito sexo, ela não teria nenhum problema fisiológico, nenhuma doença, nada, talvez até só inflamação nos órgãos genitais, talvez processo mais na manipulação, mas mais nada do que isso. De modo que, se você procurar a maioria dos psiquiatras, psicólogos, né, médicos, urologistas, todos vão dizer, ó, se masturbe e seja feliz, que não tem problema nenhum. É normal, uma coisa que todo mundo faz, já foi filmado feto no ultrassom, feto se masturbando dentro do ultrassom, idosos se masturbam, cachorro se masturba, gato se masturba, todo mundo se masturba, então não tem problema nenhum. Essa é a visão hegemônica, ou seja, a visão preponderante sobre essa temática da masturbação e também da pornografia. Bom, isso foi até o início do século XXI, especificamente no ano de 2006. Por quê? O que aconteceu de tão importante no ano de 2006? Não sei se você se lembra, mas em 2006 a internet deixou de ser discada e se espalhou a internet de banda larga. Ou seja, as pessoas podiam assistir filmes mais rapidamente na internet. E aí o que aconteceu? Aconteceu uma coisa muito interessante, né? O urologista, o urologista italiano, Dr. Carlo Foresta, ele percebeu que muitos jovens de 15 e 16 anos estavam ficando impotentes, isso na Itália. E procurava esse urologista, o Dr. Carlo Foresta, por causa da impotência, da disfunção erétil, jovens com 15 e 16 anos. Ele achou muito estranho como é que um jovem com essa idade, né, na flor da juventude, com toda a energia vital, vai ter problema de disfunção erétil e desses problemas todos. Então, ele descobriu que esses jovens eles praticavam muita pornografia. E aí começou a serem realizados vários estudos sobre pornografia, inclusive Gary Wilson, né? Ele começou a fazer estudos nos Estados Unidos, ele é um fisiologista, anatomista, então ele mostra vários estudos feitos com ratos e tudo. Tem dezenas de estudos sobre o vício em pornografia. O cérebro de quem é viciado em pornografia é semelhante ao cérebro de quem fuma maconha, de quem usa cocaína, né? Então, são as mesmas áreas cerebrais atingidas. E aí você pergunta assim, mas o que é pornografia? Aí é que vem a questão da masturbação. O que é pornografia? Pornografia todo mundo sabe que é filme erótico, né? Algumas pessoas dizem filme de sacanagem, né? Mas não, pornografia não é só isso não. Pornografia são imagens mentais.
Então a pessoa pode até não estar assistindo um filme, mas se a pessoa pensar em algo, criar uma imagem, o cérebro ele não faz nenhuma distinção entre o que é imaginado e o que é visto. Se você foi feito experimento em pessoas que viam a casa, e aí as áreas cerebrais eram colocadas eletrodos, percebeu-se as áreas cerebrais. Se mandasse a pessoa imaginar uma casa, as mesmas áreas cerebrais eram atingidas. Então o que, é que acontece? Não tem diferença entre você ver e você imaginar. E aí entra a questão da masturbação. Porque a masturbação em si, o fato de tocar os órgãos genitais, não tem nenhum problema nisso. O problema são as imagens mentais. Obviamente que ninguém vai se autoestimular sexualmente sem nenhuma imagem mental, sem pensar em nada. A pessoa, para fazer isso, a pessoa tem que pensar em alguma coisa, senão não tem graça, né? Mas exatamente com isso é que gera os problemas todos. Quais foram os problemas que foram surgindo? Bom, os problemas da pornografia e da masturbação, eles estão associados à depressão, depressão com L, dopaminérgica, ou seja, a dopamina, ela fica sendo produzida em excesso toda vez que a pessoa assiste um filme, vê uma imagem ou pensa em alguma coisa, existe um pico de dopamina. E aí, o que é que acontece? Com a frequência, esses picos vão diminuindo. Mas o que é mais grave, os receptores de dopamina vão ficando saturados, cerebrais. Ou seja, a dopamina ela não consegue mais excitar a célula nervosa, o neurônio. Então, o que é que acontece? No dia a dia, o que é mais grave, a pessoa vai ficando com a queda de dopamina. Resumindo, a Fernanda está falando muito difícil, neurônio, dopamina, neurotransmissor. Simplifica aí essa conversa, eu vou simplificar. Sabe o que é que acontece? A pessoa vira um zumbi. Vira um zumbi, deixa de ter alegria, deixa de ter prazer, porque o que dá prazer é a dopamina. Então a dopamina é aquele prazer que você sente quando vê uma criança sorrindo, é aquele prazer que você sente de ouvir uma música bonita, é aquele prazer que você sente de olhar o pôr do sol, né? E de repente esse prazer todo, ele desaparece. Você entra naquele nomezinho complicado que eu falei no início do vídeo, anedonia. Você entra no estado de anedonia. Então você vai perdendo o prazer com a vida. E isso é o que acontece com os adolescentes. Então muitas vezes o adolescente ele começa erroneamente a tomar remédios contra a depressão, a tratar a depressão, onde na realidade o problema dele é a sexualidade, porque ele começa a descobrir a sexualidade, infelizmente ele descobre de uma forma extremamente precoce, às vezes até antes da adolescência, às vezes até com 10, 11 anos, através da pornografia, da internet, e aí ele entra nesse círculo vicioso, né, e começa a ter a sua vida toda destruída. E aí o que acontece com a falta de dopamina? O rendimento escolar dele cai, ele cai na escola. Então talvez você possa ser uma mulher que você está me assistindo, mas observe os homens à sua volta, principalmente os homens. As mulheres também têm esse tipo de problema. Mas os homens, eles são mais comuns, né, de ter acesso à pornografia. Se você for perceber, de repente pode ser que seu neto ou seu filho eles estejam realmente com rendimento escolar baixo, se isolando, procrastinando, quer dizer, adiando as coisas, muito desorganizado, sem querer conversar com as pessoas, irritadiços, mal-humorados. Tudo isso são sintomas da queda da dopamina. Que é engraçado, que se parece muito realmente com a depressão, porque tem um dos sintomas da depressão que é a anedonia, que é a falta de prazer, mas que não é uma depressão porque não tem propriamente a tristeza profunda e nem tem os outros sintomas. É uma depressão dopaminérgica. Como é que se corrige isso? Bom, tem um site, Como Parar. Você pode botar Como Parar Forumeiros, o nome do site, Como Parar Forumeiros. E nesse site tem livros e se explica, são várias pessoas que se juntaram, inclusive tem grupos de homens, até homossexuais também, mulheres viciadas em pornografia, mulheres de namorados, de maridos que são viciados em pornografia. E esse site as pessoas se ajudam umas às outras, tem livros, tem material, né? E um dos critérios para se curar desse problema é o chamado reboot. O que é reboot? É reinicializar o cérebro. Ou seja, é você passar 90 dias sem tocar em masturbação nem pornografia. Ah, mas
Peraí, Fernando, mas a gente não vai virar monge, né? Aí é virar monge, é virar padre. Não. É extremamente difícil nos primeiros 15 dias, como qualquer vício. Uma pessoa que fuma, que bebe, os primeiros 15 dias, quando larga a bebida, o cigarro, a pessoa vai ter síndrome de abstinência. E o vício em pornografia e masturbação é a mesma coisa. Mas se a pessoa aguenta passar 15 ou 30 dias, com o tempo, vai diminuindo a compulsão e vai ficando cada vez mais fácil. Principalmente se a pessoa substitui as atividades por outras. Por exemplo, caminhar na praia, correr, ter contato com ar puro, com sol, né? Então, a gente falou um pouco sobre essa questão da sexualidade. Se você quiser dar uma olhadinha, bota TED, TED, Gary Wilson, vício em pornografia, que vai aparecer lá uma palestra maravilhosa dele de 15 minutos, ele explicando sobre vício em pornografia. Você pode pesquisar esse site como Paraforumeiros, quer dizer, tem muita coisa que você pode pesquisar e fazer. E que vai ser muito legal para você, vai fazer uma grande diferença na sua vida. Bom, voltando à temática da depressão. Como é que. Tudo bem, Fernando, eu tenho depressão, como é que eu faço para me livrar disso? Vamos falar as estratégias que você pode usar. Uma delas é a alimentação, lembra? Comer mais chocolate amargo, mais banana, mais aveia, mais morango, né? Semente de girassol, castanha do Pará, peixe. Tudo isso vai melhorar a sua estado emocional. Sair dos doces, né? Deixar os doces de lado, deixar as margarinas de lado. Fast food também são alimentos que geram depressão, né? Hambúrgueres, batata frita, tudo isso piora o nível de depressão. Então, se livrar desse lixo todinho, comer coisas saudáveis é um passo. O outro qual é? É você se movimentar. O deprimido, ele se movimenta muito pouco, porque ele é apático. Então, ele anda devagar, ele anda para baixo, né? Olhando para baixo. Então, o que é que você faz? Se movimentar. Se você não tiver condições de fazer um exercício físico, seria o ideal você entrar na academia, fazer exercício físico. Se você não tiver ainda condição nem financeira, talvez até emocional de fazer exercício físico, pelo menos dê uma caminhada, dê uma voltinha no quarteirão da sua casa, se force, bota um tênis, dê uma caminhada ao redor do quarteirão da sua casa, isso já vai ajudar bastante, né? Caminhar em lugares bonitos, na praia, ou em contato com a natureza, ou em parques, ou no jardim zoológico, né? Eu falando do outro aqui de Recife. Jardim zoológico, você passear em lugares arborizados, bonitos. Por quê? Porque o contato com o céu, a cor do céu é azul, e o azul ele acalma, ele tem o dom de acalmar, né? Por outro lado, o sol, o amarelo do sol, ele traz vivacidade. Inclusive, tem vídeos sobre uma técnica chamada sun gazing. Sun, S-U-N, gazing, G-A-Z-I-N-G. O que é isso? A observação do sol. Né? Um indiano que ele preconiza a pessoa observar o sol de manhã cedo durante 10 segundos e ir aumentando. Lógico, você não vai olhar o sol olho nu de meio-dia, senão vai prejudicar a sua retina. Mas é de manhã cedo, quando o sol está nascendo. Então você começar a olhar o sol, então isso vai melhorar muito o seu estado emocional. Se expor ao sol. Inclusive o seu próprio corpo, quando você se expõe ao sol, ele produz vitamina D3, o que também é bom e termina indiretamente melhorando o seu humor também. Então, se movimentar mais, fazer exercícios, fazer caminhadas, ter contato com lugares bonitos, com ar fresco, olhar o sol, isso é muito importante para você, né? Outra coisa importante é você fazer caminhadas, como eu falei, né? E outra coisa importante é a alimentação adequada, né? Ter uma alimentação mais saudável. Ou seja, você se amar, você cuidar de você mesmo, você olhar para você mesmo. Isso é muito importante. Aí talvez, e sim outra coisa, sua postura corporal. Você modificar a sua fisiologia, né? Isso é muito importante. Qual é a fisiologia do deprimido? O deprimido fica assim, olhando para baixo, né? Olhando para o chão, caminhando devagar. O que é que você faz? Você faz ao contrário, você tem que olhar para cima, né? Forçar o sorriso, dar um sorriso mesmo forçado. Porque quando você força o sorriso, seu corpo ele influi indiretamente no seu sistema nervoso, causando a sensação de euforia, de bem-estar. Você não precisa rir quando você tiver vontade, você pode forçar a barra, começar a fazer um ar de riso e naturalmente você vai entrando em contato com essa alegria. E olhar para cima, olhar para o céu.
olhar para cima, porque quando você olha para cima, você melhora o seu estado de humor. Se você olhar para baixo, você piora o estado de humor. Se você olhar para cima, você melhora o estado de humor. Então isso é extremamente importante, ok? Mudar a sua fisiologia. Se você estiver muito ansioso, respirar fundo, parar 1 minuto assim, respirar fundo, soltar, respirar, soltar, respirar, soltar, né? Outra coisa importante é observar os seus pensamentos. Quais são os pensamentos que você tem, né? Então, se você tem pensamentos, quais são os pensamentos que levam à depressão? Pensamentos de perda, tipo assim, você pensa em tudo aquilo que você não tem. Poxa, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não ganho tal salário, eu não posso fazer isso. Isso joga você para baixo. Então, você começar a pensar naquilo que você tem e não naquilo que você não tem. Você focar na abundância e não na escassez. Você começar a agradecer que tem braços, tem pernas. Se você estiver muito para baixo, eu aconselho você botar no Google Nick Vujicic, ou então se for um nome difícil para você escrever, bota sem braços, sem pernas. Vai aparecer um vídeo de um rapaz, um australiano chamado Nick Vujicic, que ele só tem o tronco e a cabeça, mas ele faz tudo. Ele é casado com uma mulher linda, tem filho, é um filho normal, com o braço e com as pernas normais, né? A família dele é linda, inclusive. Ele é investidor, ele ganha bem, ele ajuda milhões de pessoas no mundo inteiro, ele surfa, ele dirige carro, ele faz tudo só tendo a cabeça e o tronco. Então é muito importante você começar a agradecer pelas coisas que você tem, de você ter os membros, ter os braços, ter as pernas. Se você assiste esse tipo de vídeo motivacional, você vê, poxa, por que eu vou ficar triste se, né, tem pessoas numa situação bem piores do que a minha? Então isso é muito importante. Outra coisa importante para você fazer, como é que você vai ajudar uma pessoa que está deprimida? Isso é muito, muito importante, né? Como é que você vai apoiar uma pessoa que está deprimida? Porque a maioria das pessoas, elas se atrapalham. E aí, quando alguém está deprimido, a pessoa chega para a pessoa, bora fulano, vai ter uma festa, se anime, não sei o quê, vamos para o aniversário, por que você está desse jeito? Bora, se levante. Quando você faz isso, quem está deprimido ouve da seguinte maneira, a pessoa ouve assim, poxa, você está um lixo, você é um zero à esquerda, você não é nada, você é um incapaz, você é um inútil. A pessoa deprimida, ela ouve dessa forma. Então, como é que você faz? Você jogar palavras de apoio, no sentido assim, de muitas vezes não precisa nem você falar, escute a pessoa, pare um pouquinho, escute ela, às vezes você pegar na mão dela, sentar do lado, pegar na mão dela, isso já é tudo, sabe? Você dizer, ok, estou aqui, fulano, estou aqui com você, não dê conselho, não dê pitaco, não dê sugestão, deixe que a pessoa vá saindo desse estado por ela mesma. Apenas diga, eu estou com você, você pode contar comigo, para que a pessoa se sinta apoiada. Mas não dê pitaco, né? Não dê sugestões, né? A Carolina Naon, ela brinca muito sobre os abomináveis homens, né? Então você tem o abominável homem, né? Que ela brinca, né? Então são 3 tipos de abomináveis homens, né? Tem o abominável homem BGE, quando a pessoa chega triste, não, porque eu estou triste, mas a depressão realmente, 20%, tem gente que 10% se suicida, que não sei o quê. Ou seja, esse tipo de comentário não ajuda em nada, abominável homem BGE, né? Tem o abominável homem quanto pior, melhor, né? A pessoa chega, eu estou triste porque meu namorado acabou o namoro comigo, eu amo muito meu namorado. A pessoa diz, eu já fui separado 2 vezes, já dei primeiro casamento, a esposa fez isso, segundo casamento fez aquilo outro. Então, abominável homem, quanto pior, melhor. E tem o abominável homem sabe tudo, né? Que é aquela pessoa que, quando o outro chega, eu estou deprimida, a pessoa diz, não, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aqui esporte, tem que fazer aquilo, sem a pessoa pedir. Ou seja, nós temos 2 ouvidos e uma boca. Para quê? Para que a gente possa ouvir mais e falar menos. Ouça mais a pessoa, deixa ela falar. Porque quando você permite que a pessoa fale, a própria pessoa ela vai descobrindo os caminhos dela. Você não precisa dar conselho, não precisa dar pitaco. Lógico que se em algum momento lá na frente a pessoa melhorar e você puder com jeito dar algum conselho, tudo bem. Não é que seja proibido. Mas não é bom você dar de cara conselho sem ser solicitado, principalmente uma pessoa que está numa depressão profunda.
isso vai piorar mais ainda o estado dela. Então é muito importante você ter essa consciência. Outra coisa que ajuda muito a pessoa a sair da depressão, né? Se você tem problema de depressão, é gratidão. Sempre agradecer, né? Sempre agradecer, cada vez mais. Você escolhe 5 coisas para agradecer todo dia. Eu agradeço pelo meu carro, um exemplo, né? Eu, a Fernanda, agradeço pelo meu carro, eu gosto muito do meu carro, é um Ford Ka vermelho, para mim é como se fosse um Porsche, eu adoro, né? Mesmo sendo um carro simples. Eu gosto do meu consultório, eu estou muito feliz com minha esposa, eu estou muito feliz com esse trabalho que eu estou desenvolvendo aqui no vídeo, eu sou muito grato por isso, né? Eu estou muito feliz com o meu trabalho como terapeuta, que eu ajudo as pessoas como terapeuta, tudo isso me deixa feliz, então agradecer por isso. No outro dia você escolhe mais outra coisa diferente para agradecer. Você agradece pelas 5 coisas e acrescenta mais uma diferente. Todo dia você agradece e acrescenta uma. Quando você faz isso, você começa a melhorar o seu nível de humor. Você começa a ficar mais bem-humorado, começa a se sentir melhor. Então isso é extremamente importante. Bom, eu vou compartilhar com você agora uma meditação, uma hipnose ericksoniana, para que você possa entrar em contato com o seu bem-estar, com a sua alegria interior, ok? Então você pode fazer o seguinte, você agora fecha um pouquinho os olhos e você coloca as 2 mãos no coração e respire fundo. Imagine uma luz rosa entrando e saindo no seu peito, trazendo uma sensação muito grande de bem-estar. E sinta o seu coração. E agora eu quero que de olhos fechados você imagine um animalzinho. Se você gosta de animal, pode ser um cachorrinho, um gatinho. Você imagina ele perto do seu peito e sente o coraçãozinho dele junto do seu. E sente o amor dele por você e o amor que você tem por ele. Eu vou ficar um pouquinho calado para que você faça isso. Você sente o coraçãozinho do animal, né? Como se estivesse em contato com ele. E agora, eu quero que você imagine um bebê. Pode ser o seu filho, pode ser um neto seu, pode ser um bebê. Qualquer bebê que você tenha botado no braço, imagine você com esse bebê nos braços. E esse bebê olhando para você e você para ele. Sinta o coração desse bebê e entre em contato com o coração dele. Respire fundo. Eu vou ficar um pouquinho calado para que você sinta o coração desse bebê. E agora, por último, eu quero que você imagine você mesmo quando era criança, num momento de dor, de dificuldade. Então se imagine criança e quando você tinha talvez 8 anos, 9 anos, a idade não importa, no momento que você estivesse muito sozinho, muito triste. Imagine que se você agora adulto, você passou no túnel do tempo e com essa roupa que você está vestido agora, você fosse lá e abraçasse essa criança. Então imagine abraçando você mesmo quando você era uma criança. Imagine o seu coração de criança junto do seu coração de adulto. Envolva essa criança com amor e carinho. Sinta o afeto, o amor dessa criança. Respire fundo. Vou ficar um pouquinho calado para que você sinta essa energia dessa criança. E agora eu vou contar de 5 até 1. E no 1 você pode abrir os olhos sentindo muito bem. 5, 4, 3, sentindo muito bem. 2, 1. Você pode abrir os olhos. Bom, esse exercício ele é importante. Por quê? Porque ele ajuda você a entrar em contato com o seu coração, com a sua essência divina. Então é muito importante você fazer esse exercício em casa. Você gravou, né? Primeiro você tem contato com o animalzinho, depois você tem contato com a criança, com o bebê, e depois você tem contato com você mesmo quando você era uma criança.
Você pode fazer esse exercício, repetir ele em casa, sempre respirando fundo, de olhos fechados, relaxado, que isso vai lhe dar uma sensação de bem-estar muito grande, de alto amor, porque essa criança que você um dia foi, ela ainda existe aí, dentro de você.